Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa primeira aula sobre alfabetização no autismo. Eu sou Cláudia Mizitieri, psicóloga e pedagoga. Então vamos lá? Hoje é nossa primeira aula do curso Alfabetização no Autismo e eu montei esse curso com base nos comentários de dúvidas e sugestões que recebi no Instagram. E por isso trago conteúdo de qualidade para atender você. Hoje estaremos estudando especificamente sobre 4 itens: conceito de alfabetização, alfabetização e letramento, desenvolvimento infantil e a alfabetização e o autismo. Então, o primeiro que nós vamos ver é o conceito de alfabetização. É importante saber que, atualmente, não há um único conceito de alfabetização, porque esse conceito varia de acordo com a realidade histórica, política e social do contexto escolar. Segundo a Unesco, Organização das Nações Unidas, a alfabetização é a capacidade de identificar, entender, interpretar, criar, comunicar, calcular e usar materiais impressos e escritos associados a contextos variados. Assim, a Unesco nos mostra etapas graduais, ou seja, depois que o aluno decodificar as letras, compreenderá as palavras, o texto. Partindo desse conhecimento, se tornará apto para realizar leituras interpretativas e reflexivas. Dessa forma, precisamos entender que para chegar a esse nível, existem fases pelas quais o aluno deve passar, de modo que o conhecimento seja construído sem lacunas. Por isso, podemos dizer que a alfabetização é o resultado de um processo de aquisição de habilidades específicas aplicado e vivenciado dentro de um contexto, considerando a estrutura cognitiva desse aluno, que engloba, então, a percepção visual, auditiva, motora, as sensações e as percepções. Além disso, o ambiente tem uma forte influência sobre a aprendizagem, porque está ligado ao contexto social dessa criança, assim como a estrutura familiar. Além disso, o ambiente tem uma forte influência sobre a aprendizagem, porque está ligado ao contexto social dessa criança, assim como a estrutura familiar. E quando falamos de alfabetização, é importante abordarmos o letramento. Então, nós vamos agora para o segundo item, que é a alfabetização e letramento. A alfabetização é um processo de aprendizagem em que se desenvolve a habilidade de ler e escrever. É uma habilidade de uso individual, possibilitando então codificar e decodificar a escrita e os números. Já o letramento é um processo que envolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Assim, quando concluímos que a alfabetização e o letramento são processos cognitivos diferentes, entendemos a aprendizagem, que a aprendizagem e o ensino de um e de outro são de natureza diferente, E a gente pode pensar, então, no desenvolvimento infantil relacionado à alfabetização. A professora de neurociência da Universidade da Colômbia Britânica, Adele Diamond, investigou qual aspecto teria impacto na aprendizagem da leitura e da escrita. E em sua pesquisa notou que o principal fator que influenciava o desenvolvimento tanto da leitura como da escrita era uma área específica do cérebro, que é capaz de correlacionar o som
e a letra, resultando assim na aprendizagem em si. Essa área se desenvolve dos 5 aos 8 anos de idade. Assim, Adele concluiu que crianças alfabetizadas entre 5 a 8 anos apresentavam o quê? O melhor desenvolvimento, tanto da leitura como da escrita. E isso nos leva a acreditar, então, que a alfabetização na idade adequada, nem antes e nem depois, é crucial para a evolução intelectual da criança. E quando entramos nessa questão da idade adequada, então nós podemos pensar mais especificamente ainda sobre esse desenvolvimento infantil e a alfabetização. O desenvolvimento infantil é um processo fundamental para que a alfabetização seja de fato eficaz e tem seu alicerce em 3 aspectos: evolução, a maturação e no crescimento. Então, vamos falar sobre os 3. Com relação à evolução, nós podemos pensar que ela ocorre por meio de sucessivas transformações e diferenciações, que ocorrem de forma crescente, ou seja, a evolução da criança é gradual, que parte de um ponto mais simples para o mais complexo. Já a maturação infantil está ligada às questões genéticas, biológicas e ambientais, que tornam as potencialidades de uma criança funcionais. Não basta que a criança tenha um potencial genético se não há estimulação do ambiente onde essa criança vive, para que o potencial dela seja, então, desenvolvido. O processo de maturação se inicia no útero e continua durante todo o desenvolvimento dessa criança, principalmente até os 7 primeiros anos de vida dela. Isso significa, explica o porquê que crianças que nasceram prematuras podem ter dificuldades de aprendizagem, pois houve um rompimento, eu digo podem, tá? Porque houve um rompimento das estruturas corticais, que seriam desenvolvidas no útero e não fora dele. Na dislexia ocorre uma dificuldade de migração, porque durante o desenvolvimento dessa criança no útero da mãe, os neurônios se direcionam para algumas áreas do cérebro. Nesse momento, se ocorre uma dificuldade genética que impeça que esses neurônios cheguem ao local correto, haverá o quê? Uma desconexão entre eles. Então, agora vamos para o 4º e último tópico da aula de hoje. A alfabetização e o autismo em si é o último tópico que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Muitos pesquisadores estudam sobre autismo, mas eu não encontrei nenhum que proponha uma metodologia específica para crianças que estão dentro do espectro. Quando eu falo espectro, eu estou falando transtorno do espectro do autismo. Então, nós sabemos, que de acordo com as evidências, assim como ocorre com crianças que têm outros transtornos, a abordagem fônica é fundamental para crianças com autismo. Os estudos nos mostram que cerca de 50% das crianças com autismo têm deficiência intelectual. E quem não tem, os outros 50%, cerca desses outros 50%, 5% têm altas habilidades, tá? Hoje eu estou falando especificamente sobre o autismo e a alfabetização, sobre a aprendizagem tanto da leitura quanto da escrita, tá? As crianças com autismo sem deficiência intelectual têm mais facilidade na identificação de palavras e associá-las aos sons. E isso acontece por quê? Porque elas têm boa capacidade em decorar se comparadas às crianças sem autismo.
Mas crianças com autismo apresentam dificuldades nas habilidades fonológicas, que envolvem a compreensão do contexto, como por exemplo, vou à feira comprar manga. É uma frase. Vou à feira, vou comprar manga. Outra frase. A manga da camisa está suja. Então, a criança com autismo poderá ter muita dificuldade ter muita dificuldade em diferenciar o significado da palavra manga, que é diferente em cada uma dessas frases que eu falei, entende? É muito importante que você que alfabetiza crianças com autismo saiba se essa criança, se ela tem comorbidades, ou seja, se existem outras condições além do autismo. Por quê? Ao alfabetizar uma criança com autismo que tem como comorbidade, por exemplo, TDAH, será diferente de uma criança com autismo que tem como comorbidade uma deficiência intelectual, por exemplo. De acordo com os estudiosos, mesmo as crianças que não se expressam verbalmente, elas podem se alfabetizar, tá? É fundamental que os pais saibam dos pré-requisitos comportamentais necessários para que a criança, para que essa criança tenha a aprendizagem de forma satisfatória. Onde as crianças apresentam melhor desenvolvimento quando a família trabalha em parceria com a escola. E isso aqui, se eu colocar esse vídeo, nesse primeiro momento, vai ser assistido por 1000 pessoas, suponhamos, né? Eu tenho certeza que essas 1000 pessoas vão concordar comigo. Que na nossa prática em sala de aula, isso é muito claro, muito visível, que as crianças que têm o suporte familiar têm um desenvolvimento muito maior se comparado a ela mesma do que as crianças que não têm esse suporte, que elas ficam muito à mercê somente do trabalho que é feito na escola. Então, muitas crianças precisam de estimulação, terapias, e a própria aceitação e confiança da família nessa escola já faz toda a diferença. Então, assim, eu saliento que o processo de alfabetização de alunos com autismo é o mesmo usado para os outros alunos, pois engloba o desenvolvimento das mesmas habilidades das outras crianças, como a consciência fonológica, a compreensão, o conceito de impressão, o vocabulário e a abordagem fônica e decodificação. Um dos itens que eu irei trazer na próxima aula é o conceito de impressão, que falei agora, como um dos pré-requisitos para a alfabetização, ok? Espero que essa aula tenha acrescentado para a sua prática no seu trabalho com a alfabetização. Nas próximas aulas, nós iremos nos aprofundando mais sobre o assunto para que você possa auxiliar o seu aluno com qualidade, ok?